como é que tem sido a tua vida do ponto de vista fiscal na empresa? Como é que tem sido a relação, por exemplo, com o contabilista, com o Estado? Eu depois, se você me permitir, eu queria compartilhar também um exemplo da relação contribuinte-Estado. Legal. Eu acho que um dos pontos muito positivos, né, da nossa ida lá para Portugal foi ter o suporte que nós tivemos durante todo o processo, né, desde o desenvolvimento do projeto até depois a entrada em Portugal, abertura de empresa, contratação de conta no banco. Então, acho que isso a gente só se sentiu mais tranquilo e eu diria para você, somos mais bem-sucedidos por conta desse suporte que nós tivemos, né? Do qual o Fernando faz parte e do qual a Atlantic Hub tem toda a equipe lá para poder dar esse apoio, né? Em termos práticos, né, a vida tributária em Portugal não é simples, né? Não tem nada de simples. E, por várias vezes, a gente instancia suporte do nosso contabilista, instancia suporte do escritório do Fernando, para tirar dúvidas, né? Então, você tem dúvidas de como distribui, de como contrata, de como desliga, de como que você paga o IVA, acredita do IVA, assim, várias coisas acontecem, né? E se você não tiver uma estrutura de suporte muito boa, a chance de você entrar em roubadas é muito grande. É o que ele falou. Pegou o código fiscal errado, para consertar alguma coisa em Portugal, vão meses, né? E fora a conta que fica, né? Então, eu acho que, respondendo isso, né? Então, a nossa vida tributária lá, ela só é tranquila do ponto de vista do que fazer e quando fazer, por conta do suporte que a gente tem. Do ponto de vista econômico, isso custa bastante, tá? Então, assim, eu imagino o que vai acontecer quando tiver tributação aqui no Brasil, porque se lá em Portugal já é difícil você ver um resultado positivo em função da quantidade de impostos que tem, né? Na hora que você tiver a mesma coisa aqui, vai complicar. E se você não tiver esse apoio para entender muito bem a relação entre os dois países e como é que você se beneficia disso, né? O prejuízo fica imenso. No final, você acaba ficando até chateado de dar início ao pensamento português. Posso só fazer um parênteses de Por favor. um minuto aqui? Aqui a gente tem uma boa notícia, Loureiro. Se for tributar dividendos no Brasil, você vai poder compensar com o imposto a ser pago em Portugal, né? Então, quer dizer, essa é a importância da gente realmente estar atento a esses benefícios que a gente tem que buscar. Obrigado, Gabriel. Queria adicionar aqui um exemplo pessoal, se vocês me permitem, que eu tive também primeiro ano em Portugal, entreguei meu imposto de renda, fiz a saída fiscal do Brasil, tudo aquilo que a gente recomenda para o cliente, a gente faz tudo direitinho, né? Então, no primeiro ano, a autoridade tributária me chama e fala assim, por favor, comprova os seus rendimentos. Eu comprovei, eles entenderam que eu teria que ser tributado, veio uma liquidação de imposto de renda, paguei o imposto de renda, mas eu discordava dessa liquidação. E, portanto, eu fiz no meu próprio caso a minha defesa da liquidação do imposto de renda e 6 meses depois eu recebi na minha casa um cheque da autoridade tributária devolvendo o dinheiro que eu tinha pago, porque eu fui vitorioso na minha impugnação do imposto de renda. Isso nos dá, de certa forma, um pouco da tônica com a qual a autoridade tributária portuguesa trata o contribuinte. Quase igual a Receita Federal. Exato. Aqui, eu, infelizmente, diria que talvez leve 10 anos ou uma vida. Mas esses são exemplos que nós temos de diversos casos, e aqui eu queria compartilhar o meu, justamente porque revela uma certa seriedade no tratamento, de maneira que isso permite que a gente tenha maior previsibilidade, apesar de nem todo o cenário ser animador quando a gente fala de impostos, né?